Ao olhar para você, vejo que me parece ser um homem pobre, de recursos muito limitados, enfrentando todos os problemas da pobreza e da velhice, como todas as outras pessoas. Se eu fosse rico, que diferença faria? Eu sou o que sou. O que mais eu poderia ser? Não sou rico nem pobre. Sou eu mesmo. No entanto, você tem experiências de prazer e de dor. Tenho experiências como essas na consciência, mas não sou nem a consciência, nem seus conteúdos. Você diz que em nosso ser real somos todos iguais. Por que então sua experiência é tão diferente da nossa? Minha experiência real não é diferente. O que difere é minha avaliação e minha atitude. Vejo o mesmo mundo que vocês veem, mas não do mesmo modo. Não há nada de misterioso nisso. Cada um vê o mundo através da imagem que faz de si próprio. Assim como você se imagina, você pensa que o mundo é. Se você se imagina separado do mundo, o mundo parecerá ser separado de você. E você terá experiências de desejo e de medo. Eu não vejo o mundo como separado de mim, de modo que não há nada que eu possa desejar ou temer. Você é um ponto de luz no mundo. Nem todos o são. Não há absolutamente diferença alguma entre eu e os outros, a não ser o fato de eu me conhecer como sou. Eu sou tudo. Sei disso com toda certeza e você não. Então somos diferentes. Não, não somos. A diferença está apenas na mente e é temporária. Eu já fui como você. Você será como eu. Deus fez um mundo bem diversificado. A diversidade está apenas em você mesmo. Veja-se como você é, e você verá o mundo como ele é. Um único bloco de realidade, indivisível e indescritível. Sua própria capacidade criativa projeta sobre ele um quadro. E todas as suas perguntas se referem a esse quadro. Um yogi tibetano escreveu que Deus criou o mundo com um objetivo e o governa de acordo com o plano. O propósito é bom e o plano é imensamente sábio. Tudo isso é temporário e eu trato do eterno. Os deuses e seus universos vêm e vão. Os avatares seguem-se uns aos outros numa sucessão infindável. E ao final, nos vemos de volta à fonte. Eu falo unicamente da fonte intemporal de todos os deuses, com todos os seus universos passados, presentes e futuros. Você os conhece a todos? Você se lembra deles? Quando alguns garotos encenam uma peça para se divertir, o que há para ser visto e lembrado? Por que metade da humanidade é do sexo masculino e a outra metade do sexo feminino? Para sua felicidade? O impessoal torna-se pessoal para que haja felicidade nos relacionamentos. Pela graça de meu guru, eu consigo olhar com olhos imparciais, tanto para o impessoal quanto para o pessoal. Para mim, ambos são o mesmo. Na vida, o pessoal funde-se no impessoal. De que modo o pessoal surge do impessoal? Ambos são apenas aspectos de uma mesma realidade.
Não é certo falar de um como precedendo o outro. Todas essas ideias pertencem ao estado de vigília. O que faz surgir o estado de vigília? Na raiz de toda a criação está o desejo. Desejo e imaginação alimentam e reforçam-se um ao outro. O quarto estado, Túria, é um estado de puro testemunhar, de consciência desprendida, um estado sem paixões e sem palavras. Ele é como o espaço, que não é afetado pelas coisas que contém. As vicissitudes corporais e mentais não o alcançam. Elas estão do lado de fora, lá, ao passo que a testemunha está sempre aqui. O que é real, o subjetivo ou o objetivo? Inclino-me a acreditar que o universo objetivo é real e que minha psique subjetiva é mutável e transitória. Você parece reivindicar realidade para seus estados internos e subjetivos, negando qualquer realidade ao mundo externo e concreto. Tanto o subjetivo quanto o objetivo são mutáveis e transitórios. Não há nada de real neles. Encontre o permanente no efêmero, o único fator constante em todas as experiências. Qual é o fator constante? Se eu der a ele vários nomes e o apontar de diversas maneiras, isso não o ajudará muito, a não ser que você tenha a capacidade de ver. Um homem de vista fraca não vê o papagaio num galho de árvore, por mais que você aponte. No máximo, ele verá seu dedo apontado. Primeiro, purifique sua visão. Aprenda a ver, ao invés de olhar fixamente, e você verá o papagaio. Além disso, você tem que estar ansioso para ver. Para conhecer a si mesmo, você precisa tanto de clareza quanto de dedicação. Você precisa de maturidade de coração e de mente, que vem quando você aplica com seriedade à vida cotidiana o pouco que você já compreendeu. No yoga, não existe meio termo. Se você quiser pecar, peque de todo o coração e abertamente. Também os pecados têm suas lições a ensinar ao pecador sério, como as virtudes aos santos sérios. É misturar os dois que é tão desastroso. Nada consegue bloquear tanto seu caminho quanto as concessões, pois elas mostram falta de seriedade, sem a qual nada pode ser feito. Eu admiro a austeridade, mas na prática sou todo luxúria. O hábito de perseguir o prazer e evitar a dor é tão arraigado em mim que todas as minhas boas intenções, que são tão vivas no nível da teoria, não conseguem lançar raízes em minha vida cotidiana. Dizer que não sou honesto não ajuda, pois não sei como me tornar honesto. Você não é nem honesto nem desonesto. Dar nomes aos estados mentais serve unicamente para expressar aprovação ou desaprovação. O problema não é seu, é apenas de sua mente. Comece por se desassociar de sua mente, resolutamente. Lembre a si mesmo de que você não é a mente e que os problemas dela não são seus. Posso até ficar dizendo a mim mesmo, eu não sou a mente, seus problemas não me interessam. Mas a mente permanece e seus problemas continuam exatamente como eram antes. Portanto, por favor, não me diga que isso acontece porque não sou sério o suficiente e que eu deveria ser mais sério. Eu sei disso, eu o admito, e tudo o que pergunto é: como se faz?
Pelo menos você está perguntando. Continue ponderando, se perguntando, ansiando por encontrar o caminho. Seja consciente de si mesmo, observe sua mente, dê a ela total atenção. Não espere resultados rápidos. Pode ser que não haja qualquer resultado perceptível. Sem que você perceba, sua psique sofrerá uma mudança. Haverá mais clareza em seu pensamento, mais caridade em seu sentimento, mais pureza em seu comportamento. Você não precisa transformar isso no objetivo. Mesmo assim, você irá testemunhar a mudança, porque o que você é resulta da desatenção, e o que você se tornará será fruto da atenção. Por que a mera atenção faria tanta diferença? Até agora, sua vida foi sombria e inquieta. Atenção, prontidão, consciência, clareza, vivacidade, vitalidade são todas elas manifestações de integridade, de unidade com sua verdadeira natureza. É da natureza de Sattva reconciliar e neutralizar tamas e rajas e reconstruir a personalidade de acordo com a verdadeira natureza do eu. Sattva é uma serva fiel do eu, sempre atenta e obediente. E eu chegarei lá apenas através da atenção. Não subestime a atenção. Ela significa interesse e também amor. Para saber, fazer, descobrir, criar, você tem que fazê-lo de todo o coração. O que quer dizer atenção? Todas as bênçãos fluirão daí. Você aconselha que nos concentremos no Eu Sou. Isso também é uma forma de atenção? O que mais seria? Dê sua atenção integral ao que é mais importante em sua vida. Você mesmo. Você é o centro de seu universo pessoal. Sem conhecer o centro, o que mais você poderia conhecer? Mas como posso conhecer a mim mesmo? Para conhecer a mim mesmo, tenho que me afastar de mim mesmo. Mas o que está afastado de mim não pode ser eu. De modo que, ao que parece, é que não posso conhecer a mim mesmo. Posso conhecer apenas o que eu creio que seja esse eu. Exatamente. Da mesma forma como você não consegue ver seu rosto, apenas seu reflexo no espelho, você pode conhecer apenas sua imagem refletida no espelho límpido da consciência pura. E como conseguirei esse espelho límpido? Obviamente, removendo as manchas. Veja as manchas e remova-as. O antiquíssimo ensinamento continua plenamente válido. O que é ver e o que é remover? A natureza do espelho perfeito é tal que você não consegue vê-lo. Tudo que você puder ver, fatalmente será uma mancha. Dê as costas, não dê atenção. Veja a mancha como indesejável. Tudo que é perceptível são manchas? Tudo é mancha. O mundo inteiro é uma mancha? Sim, é. Que horror! Então o universo não tem qualquer valor. Ele tem um valor tremendo. Indo além dele, você realiza a si próprio. Mas por que razão ele surgiu em primeira instância? Você saberá quando ele chegar ao fim. Ele algum dia chegará ao fim? Para você, sim. Quando ele começou? Agora. Quando ele terminará? Agora. Ele não chegou ao fim agora. Você não permite? Quero permitir. Não,
Não quer. Toda a sua vida está ligada a ele, seu passado e seu futuro, seus desejos e seus medos. Tudo isso tem raízes no mundo. Sem o mundo, onde fica você? Quem é você? Mas foi exatamente isso que vim procurar. E eu lhe digo exatamente isto. Encontre um ponto de apoio mais além e tudo ficará claro e fácil. आमच्या शब्दाप्रमाणे ऐकून राहायचं. वासना तुमच्या देहाच्या ओळखीची आहे. ही वासना स्वतःबद्दल पाहिजे. वासना स्वतः करता, स्वतः करता इच्छा, स्वतः करता आशा, स्वतःची आशा स्वतः करता पाहिजे. पण विधेय त्याला आकार नाही आहे. त्या आकार नाही, त्याची ओळख झाली पाहिजे, म्हणजे आत्मज्ञान झालं पाहिजे. A pessoa por si mesma não se transforma na testemunha. É como esperar que uma vela apagada comece a arder no curso do tempo. A pessoa pode permanecer na escuridão da ignorância para sempre, a menos que a chama da consciência a toque. Quem acende a vela? O guru.